dia para você que está nos ouvindo. Bom dia, seja bem-vinda, doutora. Doutora Adelaide, fala para os nossos ouvintes hoje sobre o que a gente vai conversar aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre os vícios. Meu Deus! O que é um vício? O vício é uma dependência física e psicológica que leva a pessoa a precisar cada vez mais daquela substância ou daquele comportamento viciante, né? Que para se sentir bem. Isso pode levar a um ciclo vicioso e traz ali um consumo descontrolado e prejudicial. Né? A gente vai frisar mais no vício do álcool e outras drogas. Mas eu queria deixar aqui também, assim, só entre aspas, um vício que eu creio que é uma pandemia silenciosa. É o vício da pornografia. Tem afetado muitas pessoas. Muito bem lembrado. Verdade, doutor. Ele está destruindo famílias. Destruindo famílias. Até arrepio ao falar. Verdade. Destrói mesmo. Tem recebido bastante essa questão, né? Deixando tanto de familiares, como pessoas mesmo que estão. Então é importante também. Assim, a gente vai falar do vício, mas pensa, se o seu problema, se a sua questão, se o seu vício é esse, abra o coração e deixa, né, esse conhecimento que eu vou compartilhar aqui com vocês tocar você também. Porque os vícios, ele leva as pessoas a negligenciar outras áreas importantes da vida. Trabalho, estudos, né, relações pessoais, a saúde física e afeta consideravelmente a saúde mental. E pode resultar, né, em problemas financeiros, sociais e de saúde, afetando tanto a vida da pessoa viciada quanto da família e dos amigos. Verdade. E às vezes a pessoa ela não tem consciência disso, assim, que o vício dela não afeta negativamente não só ela, afeta os outros que estão ali ao entorno dela. E no início ela pode nem perceber as perdas acontecendo, mas daí a pouco ela vai ver o tamanho da perda, né, doutora? Sim, a gente estava conversando antes, né, a respeito da consciência, que a pessoa ela tem que realmente tomar consciência disso, porque ela vai indo ali, né, aí volta lá no automatismo, que a gente sempre fala, ela vai vivendo no automático, e os vícios, geralmente, eles tendem a fazer o quê? Ela vai precisar cada vez mais, vai criar um processo ali chama de tolerância, né? Então ela vai aumentando gradativamente da substância, né? Dela. Isso pode afetar os sonhos, né? As aspirações da pessoa, fazer com que ela não foque nas metas delas e passe a se dedicar mais ao vício. Você falou uma coisa, doutora, me lembrando que os sonhos, às vezes você vê um jovem tão lindo, um adolescente tão lindo, e a pessoa fala assim, nossa, vai ter um futuro muito promissor. Além de ser uma pessoa bonita por dentro, por fora, tem todo um cenário, né, que vai estimular esse jovem, essa jovem a ser bem-sucedido, e no meio do caminho perde, se entrega para o vício, né, matando os seus sonhos, matando um futuro. Sim. Né, doutor? Perde questão de propósito da vida, assim, né? Perdendo essa capacidade de sonhar, de sonhar, a possibilidade de um futuro mais promissor, né? Você falou dos adolescentes, né? Jovens, de ver um aumento considerável. Verdade. Cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. É álcool e drogas também. E a gente, assim, na questão biológica, de ver o quanto isso afeta negativamente o cérebro. O cérebro de um adolescente tem um processo de formação, ele foi formado. Então, isso afeta negativamente. Tem uma perda, né? Lá na frente, a pessoa pode até não estar vendo
lá na frente, aí esses neurônios vão fazer falta. Verdade. Ô, doutora, o vício, independente de qual seja, né? Sim. Ele é é uma busca de um complemento, uma ressignificação, que a pessoa tem um vazio por dentro, acaba se viciando em alguma coisa para preencher momentaneamente aquele vazio, não é? E tem como a gente se prevenir para isso? Por exemplo, a gente fala muito isso aqui, né? De fazer uma terapia, não depois que tem um problema, mas fazer uma terapia para que a gente não tenha o problema. Fazer uma terapia assim, de prevenção, fazer alguma atividade mental que a gente possa não deixar esses buracos emocionais, essas coisas nos levarem para nos viciar, porque o vício, vê se eu estiver errado, me corrija, pelo amor de Deus. Os vícios são prazeres momentâneos em que nós temos picos de várias sentimental e várias partes químicas também do nosso corpo, e que nos geram alegria, prazer momentâneo. Euforia, né? Euforia. E assim, a cada momento que a gente vai utilizando essas situações que nos viciam, a gente vai utilizando cada vez mais, porque o tempo de alegria, de euforia vai diminuindo. Então a gente começa a ficar preso àquilo ali, não é mais ou menos por aí? Sim. Né? Você me fez lembrar de quando ele vai trabalhar com viciados em drogas, é mais pesada. Eles falam que o primeiro contato, aquele primeiro contato ali foi tão potente que depois eles tentam buscar isso. Então eles vão precisar na busca desse sentimento, na busca dessa emoção mesmo ali que sente, né? Dessa euforia, esse prazer. Então ele vai buscar cada vez mais isso. E aí, pensando na questão do vazio existencial, geralmente as pessoas que vão para esse lado estão buscando um preenchimento vazio, né? Mas de forma errada. Porque ali não vai preencher. Vai deixar um buraco cada vez maior. Aí vai entrar a questão do desespero, pode levar a pessoa. O fim mais trágico a busca de ajuda antes, ela é importante. Às vezes, vamos pensar o cérebro. O cérebro está aqui. Aconteceu alguma coisa, alguma situação que vamos pensar como se fosse uma flecha que atingiu esse cérebro. Pode ser de fora para dentro ou de dentro para fora mesmo. Então, a partir disso, a gente tem que ter os nossos recursos para lidar com aquela situação. Quando a pessoa não tem os recursos para lidar, ela vai fugir. Então, ela vai buscar os vícios, o prazer ali. Como se fosse uma fuga mesmo, uma fuga da realidade. Ela não está conseguindo lidar com aquela situação, então ela vai. Isso traz danos consideráveis à vida como um todo, a questão das relações. O sentido da vida, que acaba se perdendo ali, porque afeta também essa questão do sentido da vida, que a pessoa ela passa a se identificar com aquele vício. Tem um poeta que um dos versos dele é assim: transforma-se o amador na coisa má. O viciado, ele tem um amor exagerado pelo vício que está trazendo prazer para ele. Então ele acaba se transformando naquilo. Então a pessoa ela tem que acordar, né, para a realidade, tomar consciência da situação dela, ela tentar sair disso, de dar ajuda, né? Mas antes seria muito bom, né? Se a gente buscasse ajuda antes de acontecer algo, né? Para fortalecer realmente essa personalidade. Mas o vício, a gente pensa assim, como vencer o vício? Trouxe aqui 3 elementos que estão interligados, que são muito, ao meu ver, né? Muito importantes para vencer o vício, que é a vontade, a liberdade e a responsabilidade.
nós somos livres. A gente estava falando da liberdade, né? Não essa liberdade no sentido de, eu posso fazer tudo lá do adolescente. Não, mas nós somos livres. Nós somos livres para dizer não à situação, né? O ser humano, ele tem uma força muito grande. Gente, assim, se a gente tivesse consciência das nossas potencialidades, a gente venceria mais fácil. Eu tenho uma experiência com uma mulher que não é de processo. Ela é difícil. Um dia eu conversando com ela, né, ouvindo a história dela, ouvindo a história dela, e assim, uma história bonita, e ela não conseguiu lidar com uma certa situação e fugiu. E eu falando com ela assim, olha, essa mulher está aí dentro. Então, em todas as pessoas está ali, né? Aquela força existe dentro, essa possibilidade de encontrar um sentido aberta para todos nós. A esperança, ela existe no coração de todos. Verdade. Né? E aí eu lembro de conversar com ela e falar assim, olha, você é livre e você pode dizer não. É só dizer não. Eu falei assim com ela. E depois desse dia ela sumiu, assim, eu passei muito tempo sem vê-la. E depois ela voltou. E ela voltou assim, mudada. E ela estava até vendendo balas e quis me dar as balas. E ela falou assim, ela me chamava de psicóloga. Ela falou assim, psicóloga, eu tenho que te falar uma coisa. Né? Assim, depois daquele dia, que você falou que era só eu dizer não, eu usei só mais uma vez. Ela passou mal. Então, assim, eu acredito também em milagres, né? E os familiares, né, a pessoa que está vivenciando isso, também devem acreditar. Então, tem esperança ali dentro. E se a própria pessoa que está imersa nesse vício, doutora, ela ainda não se deu conta ou não arrumou forças para poder sair, a família tem um papel muito importante, não tem? Tem. E como que uma família pode começar a ajudar uma pessoa que se encontra viciada, qualquer vício que seja? Qual é a forma assim, que uma família que está ouvindo a gente que possa começar a dar os primeiros passos em ajudar essa pessoa? Sim, eu sei que é difícil, né, lidar com, sim, porque a gente tá pensando na liberdade do outro, e o outro é livre também para não querer a mudança, né? Quando a gente fala lá da autoaceitação, é pré-condição, precisa querer, precisa ter essa vontade essa vontade, ela tem que aparecer dentro dela, porque senão não vai adiantar. Mas aí a gente traz aquela questão assim de o outro olha para onde a gente está olhando. Então, se eu estou na relação ali, só olhando para esses defeitos dela, ela vai olhar para aquilo e aquilo vai florescer cada vez mais. Verdade. Outra coisa também que é a fé. E os familiares, eles vão se apegar a isso. E voltando na questão da responsabilidade, pode ajudar as pessoas a viciada, né, que está vivenciando isso, é que assim, as escolhas dela não influenciam só a vida dela, influenciam a vida das outras pessoas. Grande verdade. Sem dúvida. Sem grande verdade. A gente recebe, às vezes, no processo terapêutico, no início do processo terapêutico, a gente faz o estudo da personalidade. Então, eu vou ali sentar com a pessoa, eu ouvir a história da pessoa, eu vejo o quanto é familiar, história de vida familiar, como que isso afeta negativamente a ferida que essa pessoa vai carregar dela. E atinge outros membros da família também. Atinge. Verdade. O poder destrutivo que, enquanto a pessoa fala assim,
vai cuidar da sua vida, porque se eu estiver destruindo, estou destruindo só a minha, mas não é só a sua. Não é assim, né? Não é só Não a é. sua. A vida tem que ter ligado. Sem Histórias dúvida. inteiras. Sem dúvida, sem Então, dúvida. a escolha, a escolha de uma afeta. Doutora, foi sensacional. Nosso tempo já passou já rápido, tá como calmo. sempre, né? Sim. Olha, você já está ouvindo hoje, nosso programa hoje está demais. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao Portal da Conversa. Eu, Ricardo Oliane e Ione Oliane, estaremos com você até as 2 da tarde. E a doutora Adelaide de Deus acabou de falar um tema sobre vício, sobre a parte de saúde mental, psicológica, sobre isso. E foi uma coluna maravilhosa, sensacional. Mas não fica triste se você perdeu na rádio, não. Por quê? Porque a gente gravou e semana que vem a gente está colocando no YouTube. Estou olhando para você, câmera do YouTube. Vai estar lá no YouTube. E, gente, compartilhe esse conteúdo, porque vai ajudar muita gente. O programa de hoje tá sensacional, né, Ione? Doutora Adelaide, fala seu Instagram para os nossos ouvintes, Isso, porque por pode favor. ter alguém que está precisando da palavra que a gente conversou aqui um pouquinho. Anota aí, povo. Né? Qual que é seu Insta, por favor? É Adelaide com Y. ADE. Ixi. ADLAY. Isso. Isso. Adelaide com lá e com Y. Isso aí. É só isso, Adelaide com... Deixa eu ver aqui. É só... É doutor? Adelaide, isso, com Y. Ah, E DE. Eu não lembro se tem um D no final. Eu acabei de te marcar aqui. É isso mesmo. Tem. Tá certo. Muito obrigada, Obrigado, tá, doutora. doutora? Show de bola. agradeço. Fantástico. Muito obrigada. Sensacional. Pessoal, e aí? Curtiu? Gostou? Ah, isso aí. O Portal da Conversa. Estamos aqui para levar para você o quê? Muita